Olá, boa noite a todos. A graça e a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui nesta noite. Que bom poder fazer parte dessa história. Nosso coração também está muito alegre. Eu e a irmã Simone somos frutos. Esse mês de setembro de 2024 tem por tema, chamados para frutificar. Mas a igreja tem frutificado nesses 40 anos. Eu e a irmã Simone fomos frutos arrancados da árvore em tempo e comissionados pela igreja e por Deus para estarmos em um outro campo, em outra igreja. Já vamos fazer 10 anos agora em dezembro, e estamos frutificando lá, porque o trabalho da igreja Jardim da Viga não para. Começou 40 anos, chegou 40 anos, e agora? O trabalho está começando a começar, não é, o Tiagão? Está começando a começar. Há muitas coisas para fazer, há muitas almas para serem alcançadas, e vou falar como Jesus disse aos seus discípulos: olhem, o campo está preparado, está branco para a colheita. Vamos clamar ao Senhor que mande obreiros. E aqui eu clamo ao Senhor que, com certeza, como nós fomos arrancados em tempo da colheita e enviados a frutificar, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado aqui na mente e no coração dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, dos anciões, para que haja o surgimento de missionários, evangelistas, pastores, para irem desenvolver os seus chamados, para que também possam, em tempo certo, ser enviados por Deus, para então também frutificar aonde forem plantados, estabelecidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos que não me conheciam estão conhecendo agora. Sou o pastor Valdeir, minha esposa amada, companheira, namorada eterna ali, minha musa inspiradora, Simone, está conosco nesse trabalho também que Deus nos deu. E, irmãos, nosso tema, o irmão já leu o versículo. Eu tinha vontade de ler todo esse capítulo, porque ele nos envolve e nos chama para uma grande responsabilidade, que é esse chamado a frutificar. E nesse chamado a frutificar, ele nos mostra que nós dependemos de estar, somos ramos, precisamos estar aonde? Conectado a Cristo, a oliveira, para que possamos produzir frutos, e a cada dia nós dependemos mais dele. Esse versículo base para a nossa reflexão, ele está em João 15,16, onde Jesus nos diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês e os designei para que vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Esta promessa de Jesus não é apenas um chamado, irmãos, mas ela é uma declaração da nossa missão e propósito como seguidores de Cristo. E nós vamos estar, irmãos, trabalhando nesse tema em 3 textos. Prometo que não vai ser demorado, mas nós vamos estar pensando o nosso chamado, o fruto que Deus espera e como garantir que os nossos frutos, irmãos, permaneçam.
O nosso primeiro pensar, meu amado, querido pastor José Roberto Vasconcelos, no meu divã, meu companheiro de seminário do Sul, né, no aconselhamento pastoral. Quantos conselhos, que bom poder ver você aqui também, que legal. Então, nesse primeiro pensar, irmãos, os nossos chamados escolhidos para frutificar. Escolhidos para frutificar. E o primeiro ponto que nós precisamos, irmãos, entender aqui é que ao seguirmos a Cristo, nós somos chamados para frutificar. É óbvio, já diz o texto, somos chamados para frutificar. Em João 15,16, Jesus nos lembra que fomos escolhidos por Ele. Essa escolha, irmãos, não é meramente um privilégio, mas uma responsabilidade. Eu e você, em Cristo Jesus, quando temos essa consciência de que fomos chamados, retirados do lugar onde estávamos e comissionados por Deus, não simplesmente, vamos dizer que seja o evangelista ou o pastor que são chamados e tem. Eu e você fomos chamados para frutificar. Eu e você fomos chamados para frutificar uma vida de intimidade com Cristo Jesus, aonde quer que nós estejamos, até mesmo em um leito de hospital. Nós temos que ter essa consciência que essa escolha, ela não é um privilégio, eu fui privilegiado, não, mas é para nós uma grande responsabilidade, comissionados por Cristo para frutificar. Para frutificar. A analogia que Jesus usa aqui da videira e dos ramos, neste capítulo, é muito reveladora. Assim como um ramo, ele está conectado à videira e recebe a sua vitalidade dela, nós também somos ligados a Cristo. Nós somos ligados a Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira. E, irmãos, sem a conexão com Ele, como diz o texto, e é bem claro, nós não podemos produzir nada se nós não estivermos vivendo essa dependência, esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ser chamado para frutificar significa que nossa vida deve manifestar a transformação que Cristo operou em nós. Ser chamado para frutificar significa que nossa vida deve manifestar a transformação que Cristo operou em nós. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: quem está em Cristo, nova, as coisas velhas, e tudo se fez novo. Nós não podemos ficar agora em Cristo ainda vivendo as coisas do passado. Agora em Cristo nós precisamos estar abertos para o novo que Ele quer realizar na minha e na sua vida, para o que Ele quer fazer em mim e através de mim, e em você e através de você, para alcançar outras pessoas. E por isso não há mais como olhar para trás. Quem lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Nós temos que frutificar, nós temos que avançar. Nossa missão vai além de viver uma vida de fé pessoal agora. É um convite que Jesus Cristo nos faz
para que venhamos a impactar o mundo ao nosso redor. Irmão, uau, isso é tremendo. A nossa vida agora, ela nas mãos de Deus, com Jesus Cristo, nós vamos impactar todas as pessoas que estão ao nosso redor. E olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos usar dentro das nossas limitações, das nossas características, daquilo que eu posso fazer, da minha simplicidade, ou da maneira como eu sou, o mais intelectual, o mais esperto, mais culto. Independente, irmãos, da sua situação, o Espírito Santo de Deus vai te usar. Paulo diz assim: prega o evangelho, se possível com palavras, se possível com palavras. Mas nós, diante da sociedade, diante das pessoas que estão ao nosso redor, chamados por Cristo para frutificar, temos que testemunhar e viver a transformação que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós. Quando nós vivemos essa vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele vai nos purificando, nos limpando. E Felipe falou sobre a questão de plantar aqui. Ele fez, aquela analogia ali, como se estivesse plantando. E aconteceu uma coisa interessante na nossa casa, e eu fui ajudar a Simone a cuidar das plantas. E ela tinha muitas plantas em casa, e ela precisou revolver as plantas do vaso. E quando ela tirou as plantas do vaso, tinha muitas raízes, muito, embolando e dificultando o quê? O crescimento dessas plantas. E ela foi com todo carinho tirando a areia, e eu pensando, ela tirando a areia, e começou a pegar a tesoura e cortar o excesso de raiz, preparar a terra adubada e colocar de novo, afofar a terra e de novo colocar aquela planta ali e aguar a planta de novo no vaso. Irmãos, eu fiquei pensando, Senhor, que ilustração para usar um dia, porque a nossa vida é assim. Nós vamos nos envolvendo com as coisas, e fomos chamados para frutificar, mas vamos nos envolvendo com as coisas, e daqui a pouco nós paramos de crescer, porque tem tantas coisas que começam a sugar as nossas energias, começam a dificultar o nosso crescimento, e nós vamos deixando nos envolver e nos prender, e o Espírito Santo está falando assim: eu preciso podar você. Eu preciso podar você. Como eu disse aqui no início, essa escolha que Jesus nos faz não é meramente um privilégio, mas uma responsabilidade. Porque se nós estivermos presos a muitas coisas e que nos dificultam a dar um testemunho verdadeiro daquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, eu não vou frutificar, eu vou atrapalhar. Mas o Espírito Santo fala assim: filho, eu preciso podar você. Me permita entrar aí nesse coração. Nós não cantamos uma música dizendo que a casa é sua? Entra, a casa é sua, faz mudança, mexe para cá, mexe para lá. Irmãos, tem certas músicas que nós não devemos cantar se não queremos permitir, porque eu entendo o seguinte: a minha esposa pregando uma vez falou o seguinte: se alguém te perguntar o endereço de Deus, você pode dizer: o endereço de Deus é o meu coração. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ora, se Ele habita em nós, e nós dizemos que a casa é sua, faz morada, limpa, arruma, Ele quer podar, Ele quer limpar, Ele quer mexer
Perdão. E se nós vivermos uma intimidade com Jesus Cristo, olha só o que Jesus diz aqui, do capítulo 15, diz assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim, tem muita gente que quer permanecer em Cristo, mas não quer permitir que a palavra de Cristo permaneça nele. Porque se a palavra de Cristo permanece em mim e em você, o Espírito Santo de Deus vai mexer conosco e vai nos limpar e vai começar a tirar as coisas e olha, mudar e transformar e tirar as coisas do lugar e colocar em outro lugar, jogar fora, deixar de usar, abandonar, esquecer o pecado e permitir que o Espírito Santo faça a mudança. Dói, porque Ele quer nos usar. E se eu fui chamado para frutificar e quero honrar aquele a quem comprou-me com o seu sangue na cruz, e quero testemunhar para o mundo, e quero impactar o mundo ao meu redor, quero impactar as pessoas da minha casa, quero impactar as pessoas que estão no meu trabalho, na faculdade, no curso, na rua, eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus faça as mudanças necessárias para que de fato haja em mim uma transformação, e essa transformação ela começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Amém? Nunca de fora para dentro. Eu coloquei um pouquinho do meu assunto que eu ia falar, estou falando lá no início, mas é um fato, irmãos. É uma coisa que nós temos que observar. Eu posso vestir um terno e eu posso parecer com crente. Eu posso carregar a Bíblia e parecer com crente. Eu posso falar o evangeliquez e parecer com crente, mas os meus frutos, as minhas atitudes não vão ser de crente. Por quê? Porque eu não tenho a Jesus no meu coração. Mas quando eu recebo a Cristo e eu o aceito, e Ele faz morada no meu coração, e eu agora o tenho habitando em mim, Ele vai trabalhar no meu interior, para que o meu exterior reflita a essência daquele a quem eu sirvo. E aí, então, quando as pessoas me olharem, não verão mais apenas o Valdeir. Conta a história de um determinado missionário no campo de missões. Ele se perdeu, ou perderam contato com ele, e a Junta de Missões Mundiais saiu a procurar, foi para o país onde ele estava, e ele estava trabalhando, mas a Junta não tinha mais notícia deles. Então alguns pastores, alguns missionários começaram a procurar nas aldeias, e chegaram em uma aldeia e começaram a perguntar a falar sobre Jesus. Começaram a aproveitar a oportunidade, estavam procurando missionário, começaram a falar de Jesus para aquela aldeia. E aí o pessoal falou assim: olha, esse Jesus já esteve aqui. Ele: como assim Jesus já esteve aqui? Esse Jesus já esteve aqui. Ele esteve conosco aqui e foi para outro lugar, na aldeia tal. Aí eles entenderam que o missionário que eles estavam procurando passou naquela aldeia. Irmãos, o missionário, ele refletia o caráter e o amor de Cristo àquelas pessoas, que é o que nós temos que fazer para frutificar. Não é o pastor Valdeir, não é o pastor Roberto Maia, é Cristo. Não é o Tiago, é Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Cristo. Então, para que esse frutificar aconteça, eu preciso ter intimidade com Ele.
E a gente vai vendo isso aqui no decorrer da caminhada. Amém, irmãos? Ser chamado para frutificar significa que a nossa vida deve manifestar a transformação que Cristo operou em nós. Nossa missão vai além de viver uma vida de fé pessoal. É um convite para impactar o mundo ao nosso redor. Deus nos escolheu, não nos escolheu para sermos espectadores, mas para participantes ativos do seu plano divino. Tem uma ilustração: a videira e os ramos. Diz assim: imagine uma videira robusta e bem cuidada, repleta de ramos saudáveis e cheios de uvas suculentas. Cada ramo é vital para a produção de frutos, mas somente porque está conectado à videira principal, que fornece nutrição necessária. Se um ramo se separa da videira, ele murcha e não produz mais frutos. Assim é a nossa vida em Cristo. Nós precisamos estar firmemente conectados a Ele para sermos frutíferos. Quando estamos ligados a Cristo, recebemos a energia espiritual, o sustento necessário para produzir frutos espirituais. Aplicação dessa ilustração: a nossa relação com Cristo, ela é essencial para a nossa frutificação. Sem Ele, nós não podemos produzir frutos verdadeiros. Mas ao permanecermos nele, nossos frutos serão abundantes e serão duradouros. Segundo pensar, irmãos, nesse tema, é o fruto que Deus espera. O tipo de fruto que Deus espera de nós. Frutificar não se refere apenas a ações visíveis, mas a uma transformação interior que se reflete em nossas vidas, ações e atitudes. Eu já tinha colocado lá na frente, eu falei que eu ia atrapalhar, passar um pouquinho. Primeiramente, irmãos, Deus espera que frutifiquemos com o fruto do Espírito Santo, conforme descrito lá em Gálatas 5:22, em Cristo, e são sinais de que estamos crescendo em nossa jornada espiritual. Brinquei com o Felipe porque ele está magrinho. Falei: Felipe, tu tá um fleia, rapaz. Mas falando aqui dos frutos do Espírito, me lembrei de que nós precisamos estar conectados também com a saúde, né? Eu principalmente estou precisando voltar a caminhar, a fazer uma ginástica que tinha emagrecido, agora eu voltei a engordar um pouquinho. Mas os frutos do Espírito aqui nos lembram, irmãos, que quando nós vamos e somos orientados pelos médicos a ir para uma academia, e precisamos seguir uma sequência dos exercícios que o instrutor lá nos manda fazer, para que possamos ter resultados. Se nós não obedecermos, nós não teremos resultados, não veremos as coisas acontecerem. Aqui quando Paulo fala para nós em Gálatas sobre os frutos do Espírito, tudo isso aqui é uma questão de exercício. Precisamos exercitar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão. E aqui nós precisamos exercitar isso todo dia, o amor. Temos nos amado para frutificar. A igreja vai frutificar e eu tenho falado isso aos domingos de manhã na igreja, sobre a questão do amor. Precisamos nos amar. Precisamos
demonstrar esse amor uns com os outros, para que as pessoas que estão fora continuem vendo que a igreja da Viga, aqui no meio existe algo sobrenatural acontecendo, o Espírito Santo de Deus transformando cada coração, e o amor envolvendo cada pessoa, e nos amando mutuamente. Isso vai envolvendo, e cada um de nós somos um ponto de start, né? Que Deus quer usar. Vai startar em mim um amor para amar o irmão ali, o irmão vai amar o outro, e essa essência, esse envolvimento do Espírito vai começar a sair da igreja e vai dizer assim: olha, uma igreja com 40 anos, olha como eles se amam, o que está acontecendo nessa igreja, essa transformação, esse amor. Queremos também experimentar isso, e aonde a igreja for, vai exalar o amor que o Espírito Santo de Deus derrama sobre a igreja. Mas nós precisamos exercitar isso a cada dia, para que a igreja continue a frutificar. Além disso, frutificar envolve impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Uma responsabilidade, como eu disse, minha e sua. Através do Espírito Santo de Deus nós precisamos impactar, e só vamos impactar se vivermos uma vida dependente do Espírito Santo de Deus. Impactar positivamente, impactar através da transformação que começa no nosso interior pelo Espírito Santo, e leva as pessoas também a desejarem experimentar e a viver essa transformação, porque de alguma forma nós também podemos impactar negativamente, e isso é perigoso. Então nós precisamos pensar como que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 28:19, Jesus nos dá o grande mandamento. Diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. O fruto também é a expansão do reino de Deus através da evangelização e do discipulado. Devemos usar nossos dons, devemos usar os nossos talentos para servir ao próximo e compartilhar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu também tenho uma ilustração para esse ponto. A árvore frutífera, diz assim: considere uma árvore frutífera bem estabelecida em um jardim. Ela é bem cuidada e frequentemente podada para garantir que seus galhos cresçam de maneira saudável. A poda pode parecer dolorosa, mas é essencial para que a árvore produza frutos de qualidade. Se a árvore não for podada, seus frutos serão menos numerosos e de qualidade inferior. Aplicar para nossas vidas. Assim como a árvore precisa ser podada para frutificar bem, nós também passamos por processos de crescimento e ajustes em nossa vida espiritual. Nós passamos. Antes de irmos, nós entramos em um período de crise. Nós começamos a orar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, mostra para nós o que o Senhor quer de nossa vida. Mostra para nós o que o Senhor deseja que nós façamos. Porque essas coisas estão acontecendo. Nós somos servos seus, dependentes do Senhor. Mostra para nós. E Deus falou assim: chegou o momento. Chegou o momento. E vocês agora precisam deixar esse conforto. Vocês já fizeram
o que podiam fazer. Agora vocês precisam frutificar em outro campo. As crises que o Senhor permite que nós venhamos a passar, irmãos, Deus pode nos levar por situações difíceis para nos moldar e nos fortalecer. Amém? Permitindo que produzamos frutos melhores e mais abundantes. Lembrem-se que a expansão do Evangelho ocorreu com a morte de Estevão. Estava tudo bem em Jerusalém, não estava? Tudo tranquilo em Jerusalém. Os apóstolos estavam bem sentados e a igreja ia crescendo. Mas e a pregação do Evangelho? E Judeia, Samaria, os confins do mundo? De repente, Estevão é morto, é apedrejado. E o que acontece? A perseguição dos cristãos. E o que houve? Um boom de crescimento do Evangelho. Por quê? Porque os servos do Senhor, perseguidos, foram espalhando o Evangelho aonde quer que eles passassem, mesmo nas lutas e nas dificuldades, nas crises que estavam enfrentando, correndo o risco de serem mortos também. Eles não tinham medo, eles iam avançando e falando: ó, Cristo veio, Cristo morreu na cruz, Cristo salva, liberta e cura. Aceite a Jesus como Salvador. É nos momentos de crise que o Espírito Santo de Deus fala mais profundamente aos nossos corações, porque gera em nós, irmãos, além da crise, questionamentos. E quem está ligado à videira vai dizer assim: Senhor, por quê? Não por quê, perdão, não por quê, mas para quê, Senhor? Para que estou passando por esse momento? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me dizer? É nos momentos de crise que nós crescemos. É no momento de crise que nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus, e Ele vai nos direcionar e nos capacitar e nos mostrar o que nós temos que fazer. Deus permite que nós passamos por dificuldades para que venhamos a nos aproximar dEle e sermos servos mais úteis para o frutificar e o crescer do Evangelho do Reino de Deus, aqui no bairro da Viga, ou em qualquer lugar que nós estejamos, até mesmo lá no local de trabalho, não é verdade, Tiago? Por quê? Porque as pessoas estarão vendo a transformação que Jesus está fazendo na sua vida. Quando nós somos impactados pelo Evangelho, quando nós somos alcançados pelo amor de Cristo Jesus, quando nós entendemos que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, vida em abundância, nos dar a salvação, quando nós recebemos esse presente, abrimos e permitimos que Cristo entre e faça morada, e quando nós vamos para a nossa casa, nós vamos transformados como nova criatura. O primeiro local a ser transformado é o nosso coração. Depois a nossa casa vai ser impactada. Por quê? Porque as pessoas vão ver o que Cristo está fazendo na minha vida. O pai vai ver que há mudança no comportamento do filho. Não briga mais, não xinga mais, está tirando boas notas. O marido vai ver que a esposa está mais calma. A esposa vai ver que o marido já não está tão brigão. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a fazer mudança e vai transformando, irmãos. Terceiro pensar, e caminhamos para finalizar, irmãos, fruto ou frutos que permanecem, um legado eterno. Felipe disse que há 40 anos, e nós conhecemos essa história, tudo começou lá debaixo de uma amendoeira. É isso? Há 40 anos. Os irmãos estão sentados hoje aqui porque irmãos do passado
doaram as suas vidas por um sonho de Deus para esse lugar. E tudo começou debaixo de um pé de amendoeira. É um legado eterno. A igreja nunca deixou de frutificar. Aprove a Deus que aos 40 anos tivemos esse tema, mas o Senhor tem trabalhado nisso, e os irmãos estão sentados aqui hoje, como eu já estive, não apenas aqui, mas assim que me casei em 93 e vimos para cá, era ali atrás, esse terrenão grande aqui. Olha como Deus fez, já preparou uma visão do futuro, e o tempo era ali atrás. Quantas cantatas, entendeu, irmão Glória? Nos ensaios, Rodrigo e o bebezinho ainda passando por debaixo dos bancos e indo lá na frente. Aí alguém pegava o Rodrigo no colo e vinha correndo. Hoje, como as crianças fazem aqui. Um legado eterno, porque alguém começou a permitir sonhar os sonhos de Deus para esse lugar. Permitir que o Espírito Santo colocasse assim: esse é o sonho de Deus, sonhos também é seu. E se começou a pensar nisso há 40 anos atrás, e hoje nós usufruímos. E o nosso desejo, irmãos, como participantes aqui desse projeto de Deus para este lugar, é que essa igreja continue a crescer, é que essa igreja cresça mais e mais ao ponto de estabelecer pontos de pregação, começar a ter filhas, igrejas filhas, e produzir mais pastores. Quantos pastores? Pastor Paulo, Pastor Roberto, Pastor Edilson, este que vos fala, Pastor Roberto Vasconcelos. E quantos, Tiagão, tem chamado para o ministério pastoral, para o evangelismo? Quantos estão ainda para ser chamados e para deixar aqui um legado eterno? Jesus promete, irmãos, que os frutos que produzimos permanecerão. Isso nos lembra que nosso impacto não é temporário, mas tem uma dimensão eterna. Frutos que permanecem são aqueles que resistem ao teste do tempo e continuam a produzir bênçãos para as gerações futuras. Tenho certeza que de repente a casa do pastor Roberto agora está cheia de netos, né? E o pastor Roberto e a irmã Glória colocam os netinhos no colo e começam a contar a história da família. Onde começou lá na Pavuna, veio para cá, o chamado do vovô, o chamado da vovó, a história da igreja, e vai passando de geração para geração, e isso vai gerando uma alegria, e as crianças vão crescendo, desejosas também de participarem aqui das cantatas. E o principal é que também, através do Espírito Santo de Deus, vão sentindo o desejo de aceitar a Cristo como Salvador. E isso é fundamental, porque como minha esposa, que sempre trabalhou com criança, ela dizia assim: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Amém? Cabe a mim e a você ensinar os nossos filhos a aceitar, a entender o plano de salvação e aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E isso vai passando de geração a geração. Como garantimos que nossos frutos permaneçam? Primeiro, permanecendo em Cristo.
permanecendo em Cristo. Em João 15:4, Jesus diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vamos de novo? Permaneçam em mim, e eu. A intimidade com Cristo, irmãos, é a chave para uma vida frutífera. Quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus vai produzir muitos frutos. Precisamos estar continuamente conectados a Ele, alimentando nossa vida espiritual através da oração, da leitura da palavra e comunhão com os outros crentes, porque sozinho nós não podemos fazer nada. Além disso, devemos ter uma visão de longo prazo em nosso serviço e em nosso testemunho. O que fazemos para Deus pode não ter resultados imediatos, mas temos a certeza de que Ele está trabalhando através de nós para alcançar o seu propósito eterno. E eu não poderia deixar também de ter uma ilustração para esse último ponto. O jardim da vida cristã. Imagine um jardim onde diferentes tipos de plantas estão crescendo. Algumas flores e vegetais são saudáveis e vibrantes porque recebem cuidado adequado, sol e água suficientes. Outras plantas, no entanto, estão murchas ou têm dificuldade para crescer porque foram negligenciadas ou não receberam os nutrientes necessários. Vamos aplicar na nossa vida. A nossa vida cristã é esse jardim, é como esse jardim. Para que eu e você possamos frutificar, nós precisamos de cuidado constante, irmãos. Como? Oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, busca da santidade e comunhão com os outros irmãos, amor. Se nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, nossos frutos serão fracos e menos visíveis. Cuidar do nosso relacionamento com Deus é essencial para que venhamos a produzir frutos e frutos que permaneçam. Por isso, irmãos, fomos chamados por Deus para frutificar, e essa é uma missão gloriosa e desafiadora. Como ramos da videira verdadeira, nós somos chamados a viver uma vida que reflita, preste bem atenção agora, chamados a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo e impactar ao mundo ao nosso redor com o seu amor e a sua verdade. Então, queridos, que possamos abraçar esse chamado com fé, dedicação, sabendo que nossos frutos têm o poder de trazer transformação e deixar um legado eterno. O Senhor nos escolheu e nos designou para que, ao vivermos em conexão com Ele, possamos dar frutos que permaneçam e glorifiquem o seu nome. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus continue derramando a sua graça, a sua misericórdia, que Deus continue
através do teu Santo Espírito, despertando você para viver uma vida de intimidade, de dependência dEle. Não sou eu, não é você, é Ele. O que nós fazemos tem que refletir Ele. O nosso trabalho aqui, como diz o texto usado pelos irmãos, só vai acontecer se nós dependermos dEle, se nós estivermos ligados à videira. O que tem impedido você de ter uma vida mais dependente do Espírito Santo de Deus? Quais são as dificuldades, né, que às vezes nós produzimos, ou que às vezes o inimigo também coloca e vai enxertando e vai pesando em nós e impossibilitando o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento? Você é capaz de identificar alguma coisa que tem impedido você de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para frutificar, para testemunhar? Você sabia que o seu testemunho, se você escrever o seu testemunho, o dia que você se converteu, como sua vida era antes, quando você se converteu e depois de se converter, pode impactar alguém que está ao seu lado? O que tem dificultado você de ter um crescimento espiritual? Deus quer usar você dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades. A única coisa que o Senhor quer é que você esteja conectado com Ele. O texto diz, se o irmão leu o capítulo 15, vai dizer que Deus, Ele pega o ramo que está produzindo e limpa. Oi? Amém? Deus limpa para que Ele possa fazer o quê? Produzir mais. Então, se você está passando por alguma luta e dificuldade, alguma coisa que tem te impossibilitado de frutificar, ora, permita o Espírito Santo de Deus te limpar. Se você está percebendo que você de repente está ficando sem conexão com o sol ou com a água fresca, e você está começando a ver os seus frutos minguarem, ore ao Senhor, busque mais intimidade com Ele, leia mais a palavra de Deus, ore mais, santifique mais a sua vida, se coloque mais à disposição. Não pergunte o porquê, pergunte para quê, Senhor, porque com certeza, como diz o texto, Deus quer, através da sua vida, que você, frutificando, alcance mais pessoas para o reino de Deus. Eu não vou pedir que você levante, que você venha aqui na frente, mas só faça esse questionamento. Permita ao Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Eu acredito que todos aqui sejam servos do Senhor Jesus Cristo. E fala assim: Senhor, o Senhor habita em mim. Amém? O Senhor habita no seu coração já? Ora, se você não tem essa certeza, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, este é um momento apropriado para isso, porque você também foi chamado. Em João 3,16, o Senhor, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
Ora, então você, se não sabia desse versículo, saiba que Deus também te amou. E se você ainda não tem a Jesus como Salvador, esse é o momento de você abrir o seu coração. E se Ele entrar nesse coração, Ele vai transformar a sua vida e vai transformar a vida ao seu redor. Por isso, eu te convido a se colocar de pé e a orar. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar nas suas limitações, nas suas dificuldades. Permita que, de fato, você venha a crescer e a frutificar, a ser um instrumento na mão do Senhor. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor Deus, porque eu e a minha esposa e a minha família fazemos parte dessa história. Somos frutos desta igreja. Estamos frutificando, Senhor, até quando o Senhor nos permitir. Colocamos as nossas vidas no Teu altar. Ó Espírito Santo, o Senhor tem preeminência na minha vida, o Senhor tem preeminência aqui neste lugar, o Senhor tem preeminência no coração de cada pessoa, de cada irmão que está aqui dentro desse santuário, que vieram te adorar, ó Deus, e festejar 40 anos desta amada igreja. Ó Espírito Santo, trabalha em nossos corações, mente, nos dê a coragem de permitir que o Senhor de fato assuma o trono que é seu, a casa que é sua, e tenhamos coragem de dizer assim: pode arrancar, pode mudar, pode tirar do lugar, pode arrumar, pode jogar fora, porque o Senhor tem total autonomia em nossas vidas. Que não sejam meras palavras, Senhor, mas que sejam realidade de servos que vivem na dependência e na intimidade do Espírito Santo de Deus. Que assim seja na vida de cada um irmão que orou nesse instante. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês.